bem-vindos ao nosso estúdio aqui no Canadá e obrigada por me deixar entrar na sua casa e compartilhar minha mensagem, sempre com o objetivo e experiência de criar um mundo melhor para você e para todos nós. Meus agradecimentos também à Vai TV, que está permitindo que eu tenha a oportunidade de conversar com vocês aí no Brasil. No momento informativo, vamos falar de macronutrientes. No momento de bate-papo, eu vou começar uma série familiar, onde vou mostrar para vocês os membros da minha família que mudaram a alimentação e eles vão contar para vocês por que fizeram isso. No momento da receita, eu vou ensinar vocês a fazer um Big Mac vegano, um McNuggets vegano e um brigadeiro vegano caramelizado que não precisa de açúcar. Não sai daí que eu já volto com o momento informativo. Estamos de volta, que bom que você ainda está aí. E vamos conversar então sobre os nutrientes que o nosso corpo precisa e saber de onde eles vêm e o que eles são. Vou dar uma explicada resumida dos macronutrientes. E às vezes a gente pensa que está comendo saudável, mas na verdade não está. A nutrição é uma ciência muito moderna e continua desvendando os mistérios e derrubando mitos da alimentação e da saúde. O corpo humano precisa de 4 macronutrientes se nós considerarmos a água como sendo macronutrientes. E carboidratos, proteína e gordura. Nessa ordem, a gente precisa de uma grande quantidade de água, uma grande quantidade de carboidratos, uma quantidade menor de proteína e uma pequena quantidade de gordura. E acho que é aí que a gente se engana muito, porque a gente faz o contrário, a gente está preocupado em consumir grandes quantidades de proteína e consome com isso grandes quantidades de gordura. E isso nos traz sérias consequências para a nossa saúde. Nós precisamos dos macronutrientes para crescermos, para nos desenvolver, para reparar as células e para nos sentirmos bem. Toda vez que falta um deles, existe um desequilíbrio no nosso organismo. Os macronutrientes são sempre abundantes em alimentos vegetais integrais e variam de concentração de alimento por alimento. Por isso é tão importante ter uma alimentação com vários tipos de vegetais, frutas, legumes, nozes e sementes. Por exemplo, um abacate tem 75% de gordura, 20% de carboidrato e só 5% de proteína. Já uma banana tem 95% de carboidrato e pequenas quantidades de gordura e proteína e assim vai. Mas ambos, o abacate e a banana, têm grandes quantidades de fibra e micronutrientes que também são muito importantes para a nossa saúde. 60 a 75% do nosso corpo é composto de água. E claro que a água pura é a melhor forma de manter o organismo hidratado. Por isso é sempre melhor tomar água ao invés de tomar refrigerante, café, suco, chá e outros líquidos. Nós somos capazes de absorver água através dos alimentos também, porque os vegetais e as frutas, como alface, tomate, melancia, couve-flor, melão, abacaxi, goiaba, banana, etc., têm grandes concentrações de água. Os carboidratos são pequenas cadeias de açúcar que são quebradas pelo corpo quando ingeridas e transformadas em glicose para fornecer a energia para o corpo. Os açúcares e as fibras são partes dos carboidratos e só são encontrados em alimentos vegetais. Portanto, os alimentos animais não contêm carboidratos e eles são extremamente importantes para o funcionamento das nossas células. 80% dos carboidratos complexos são constituídos por moléculas de açúcar, que são amarradas em cadeias longas e complexas. Estes
carboidratos são encontrados nos alimentos tais como ervilhas, feijões, grãos inteiros, frutas e vegetais. Os carboidratos simples são os alimentos complexos, que têm um carboidrato complexos e que foram processados e transformados, que atuam no sangue de uma forma muito mais rápida e aumentam a energia do corpo rapidamente. Porém, os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente, fazendo com que a pessoa sinta fome logo após comer uma refeição e, consequentemente, produzem uma taxa de glicose muito alta no sangue. Os carboidratos complexos são digeridos lentamente pelo organismo e ocasionam um aumento pequeno e gradual da glicemia. E as vantagens do carboidrato complexo são muitas, porque através da ingestão lenta, o organismo se sente saciado por mais tempo. Então a gente não tem fome por mais tempo. Eles são muito nutritivos porque contêm uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fibras. E o processo de digestão mais lenta proporciona um fornecimento constante de energia e limita a quantidade dos açúcares serem convertidos em gorduras. Se nós eliminarmos os carboidratos da nossa alimentação, prejudicamos o nosso organismo, favorecendo o aparecimento de males como dor de cabeça, irritação, cansaço físico e mental e alteração no humor. Portanto, tá aí, gente. Vamos comer carboidratos, não tenha medo, mas coma carboidratos complexos. Falando um pouco da proteína agora. As proteínas são necessárias para reparar e regenerar as células e tecidos do corpo e para um funcionamento saudável do sistema imunológico. Também são importantes na fabricação dos hormônios, o que não seria possível sem os aminoácidos, que são 20. Desses 20 aminoácidos, 11 deles são produzidos pelo nosso corpo e os outros 9, que nós chamamos de essenciais porque nós precisamos consumi-los de uma outra fonte, porque o nosso corpo não é capaz de produzir. E eles são encontrados facilmente em certos alimentos. Todos os vegetais integrais possuem proteínas em maior ou menor quantidade. E existe uma ideia completamente errada em relação à necessidade da proteína animal. Esse é um dos mitos que a nutrição vem acabando, as pesquisas modernas da nutrição estão destruindo. É verdade que os animais têm todos os aminoácidos armazenados em sua carne. Isso porque eles processam os aminoácidos essenciais provenientes dos vegetais que eles consomem e daí armazenam no seu corpo, músculo e órgãos. E daí nós humanos vamos lá e consumimos esses órgãos, carnes e músculos que têm proteínas de segunda mão, porque na verdade eles foram já altamente processados pelos animais, não por uma máquina, mas pelos animais. E além disso, nós consumimos outros componentes que estão nesses órgãos, carnes e músculos dos animais que são nocivos para a nossa saúde. Por exemplo, colesterol, um deles, gorduras, hormônios, bactérias e etc. E vamos ver os alimentos vegetais integrais, que são uma grande fonte de proteína, para trocar a proteína animal para a proteína vegetal. E aí vão então algumas fontes saudáveis de proteína, só alguns exemplos, gente, tá? Todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, também sementes de chia, de abóbora, de castanha de caju, nozes, quinoa, folhas verdes, como por exemplo couve, espinafre, etc. Enfim, a lista é muito grande de alimentos vegetais integrais que são compostos de proteínas. Agora, com relação às gorduras, nossa, essa é uma pergunta que todo mundo me faz toda hora,
mas eu posso comer azeite de oliva. Sim, azeite de oliva é vegano. Só que o problema do azeite de oliva é que ele tem uma grande concentração de gordura. Uma colher de azeite de oliva é 100% gordura. São 400 calorias. Então você quer colocar aquelas... Você está magrinho, não precisa perder peso, não tem problema de saúde e quer colocar 400 calorias no seu corpo, tudo bem, vá em frente, coloque, não tem problema nenhum. Você tem que decidir se você pode ou não comer gordura. Eu, por exemplo, procuro evitar o máximo que eu posso. É claro que eu não consigo fazer 100%, mas eu busco fazer o melhor que eu posso e reduzir o máximo possível em gordura. As gorduras, quando parte de um alimento integral, são muito adequadas e necessárias para a nossa vida. Nós não podemos viver sem gordura, porque elas contribuem para o funcionamento do cérebro e das células e protegem os órgãos do corpo e ajudam na absorção de vitaminas que se encontram nos alimentos que consumimos. Então é muito bom, por exemplo, eu sempre coloco nozes numa salada, porque a salada tem vários componentes nutritivos importantes e vitaminas, e eu sei que eu vou precisar de uma gordura para que o meu corpo absorva aqueles nutrientes, então eu coloco umas nozes, umas sementes, mas eu evito consumir gorduras de fontes isoladas ou procedentes dos líquidos ou carne de animais. As fontes saudáveis de gordura são amêndoas, nozes, sementes, azeitonas, abacates, e vocês vão ver com o passar do tempo que vocês vão se habituando e vão conseguir entender como e quando usar as gorduras. É importante também consumir todos os dias, claro, você não vai consumir gorduras uma vez por semana, mas todos os dias adiciona sementes ou nozes nas suas receitas. E aí fica a minha dica do informativo de hoje, mas fica aí que eu já volto. E vou falar com o meu entrevistado de hoje, que é meu filho Tobias, que mora em Los Angeles e que se tornou vegano desde 2012. Vejo vocês daqui a pouquinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo, muito bem-vindos. E o convidado de hoje, como eu já disse, é meu filho Tobias, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que adotou uma alimentação vegana desde 2012. E eu vou pedir para ele compartilhar com vocês por que ele resolveu mudar a alimentação e como que essa mudança afetou a vida dele. Certo, Tobias? Certo, tudo bom? Então, primeiro, fala para o pessoal aí do Brasil como era a tua alimentação antes de 2012. Antes de 2012 a minha alimentação era bem normal pela América do Norte. Eu comia hambúrguer, restaurante fast food toda hora, galinha, bife, massa com molho, com queijo, bastante de sanduíche de queijo. Então era uma dieta assim norte-americana, assim bem cheio de comidas com proteína animal. E refrigerante, essas coisas? Eu tomava muito refrigerante, Coca-Cola, Sprite, e não bebia tanto água, também salada era pouco, e eu comia muito as mesmas coisas, os mesmos restaurantes, os mesmos hambúrguer toda hora, então não era uma dieta que tinha muita variedade. E por que tu decidiste trocar a tua alimentação para uma opção vegana? Então, eu tava assim, um pouco curioso em dietas, porque eu tava fazendo muito musculação, mas daí eu comecei a ver a transformação que teve na minha mãe. Teve uma doença e ficou pesquisando e trocou o corpo dela na forma que ela trocou a dieta. A mente dela também, ela ficou tomando muito menos medicamento, deu assim uma animação, energia, trocou o corpo, então foi uma transformação muito grave que eu vi que realmente afeta muito a tua vida, o que tu bota no corpo. Então eu comecei assim a reavaliar os meus escolhas, porque vai afetar a minha vida todo o futuro da minha vida. E essa mudança foi gradual ou foi radical? E quando tu trocaste, foi difícil ou não? Certo. Então,
eu acho que por mim eu comecei um pouco mais gradual, porque no início, depois de escutar tudo que tu me explicou, eu comecei tirando um pouco o queijo e o leite, que para mim foi mais fácil. Então eu tirei em pouco o leite e o queijo, e daí um ano, no ano novo, eu e a minha esposa resolvemos tirar todo o animal, a proteína animal, e ser completamente vegano por o máximo tempo que nós íamos conseguir. E foi um processo para aprender, mas depois que tu vai experimentando, eu achei muito legal, porque eu como muito mais agora, por causa que eu tirei as coisas ruins da minha dieta. Comecei a gostar mais de tomate, de verduras, de legumes. Então agora eu acho que o meu gosto mudou e eu tô comendo muita mais variedade, mesmo tirando um monte da dieta normal. E tu notou alguma diferença na tua saúde? Eu sei que tu notou na minha, mas na tua saúde, tu notou alguma coisa? Por exemplo, tu conseguiu manter a tua musculatura, que tu fazia muita musculação e tal, e em termos de energia, que todo mundo tem preocupação com cortando carne, ovos, leite, queijo, que vai ter uma deficiência nesse sentido. Todo mundo me pergunta me faz essa pergunta, e pra mim não foi assim uma mudança tão radical que nem a tua, porque eu não tava nesse ponto que eu já tinha, que eu já estava muito fora de saúde. Só que eu acho que foi por causa de do exercício que eu fazia, eu ainda consegui manter um nível de saúde mais ou menos. Só que quando eu tirei a proteína animal, eu já vi várias coisas. Eu tinha energia para fazer exercício ainda, não perdi nada disso, e eu continuei a ver na minha cara, assim, eu perdi peso na cara, perdi peso em lugares que eu estava tentando perder em termos de fazer exercício, que era mais difícil. E a outra coisa que eu não notei, quando eu parei de fazer exercício, porque eu comecei a trabalhar bastante, eu não tinha tempo para ir 5 vezes por semana, que eu fazia antes, mas eu não ganhei peso depois de parar de fazer exercício. Eu já estava assim, comendo as coisas que me deixou de conseguir manter uma forma física que eu não botei peso com essa falta de exercício. Aí eu ainda faço o exercício de vez em quando, só que não do nível que eu fazia. E mesmo assim consegui manter o meu corpo que nem eu gosto. Com bastante musculatura, né? Sim, isso. E tá, bom, aí tu já deu só assim uma rapidinha pro pessoal saber como é que tu te alimentas agora, quais são as coisas que tu gosta de comer agora. Certo, eu acho que ninguém sabe como comer vegano. Todo mundo que pergunta acha que é uma coisa muito difícil. Eu acho uma coisa, é difícil aprender como fazer as coisas veganas, mas eu acho que tu consegue comer quase tudo que tu come agora. Dá para fazer em forma vegano. Eu como hambúrguer de soja, eu como espaguete com bolinho de soja ou com queijo vegano, eu como pizza, eu como várias coisas ainda. Claro, eu tentei agora botar muito mais salada na minha dieta, porque eu também vi que isso é uma grande parte, é fazer a salada o prato principal, comer mais verdes, comer mais verdura, mas tu não precisa tirar as comidas que tu te acostuma. Eu como sorvete, eu como tudo que as pessoas que não são veganos comem, só que eu modifico para comer num estilo vegano. E eu acho bem interessante, porque é comida que tu nunca ia imaginar que tu consegue fazer sem carne, sem queijo, sem leite, sem ovo, mas consegue com os produtos que tem agora. É incrível o jeito que tu consegue fazer as coisas. Tu sente falta de algum alimento que tu comia antes e que não pode mais comer pelo fato de ser vegano e não poder mais comer? Olha, eu acho no início, claro que foi uma coisa que tu estava acostumado a ir num restaurante em bar para ver jogo de futebol aqui nos Estados Unidos, que todo mundo comia asa de galinha, de buffalo, assim, que era uma coisa que eu muito gostava, ir com as pessoas, meus amigos. Só que eu comecei a aprender como lidar com essa falta. Eu comia outras coisas quando eu ia fazer esse aspecto social, que era importante, que às vezes todo mundo acha que é mais difícil fazer quando tu é vegano, porque o restaurante não é vegano, mas eu consigo achar
comida suficiente para esse tipo, e daí a comida mesmo que eu gostava, eu tô descobrindo as comidas veganas que tiram essa falta. Tipo, o outro dia eu fiz asa de galinha vegana de molho de búfalo e adorei. Até eu gosto melhor, porque não tem osso, não precisa te preocupar, tu não fica com medo que não tá cozido, que tu vai ficar doente, essas coisas. Então, eu acho uma coisa muito mais interessante agora. Faz a tua asa de galinha com tempê? Com tempê, com carne de soja, ou com... Tem várias companhias agora que fazem que já fica pronto, só vai e compra, que tem proteína de vários tipos de coisas, assim, eles botam uma mistura dentro para fazer, que agora eu duvido que tu dá essa galinha falsa para uma pessoa que eles vão saber a diferença. Como tu mora em Los Angeles, né, a gente sabe que Los Angeles é assim, a meca do veganismo, né? Então conta pro pessoal aí quais são as opções dos restaurantes veganos e o que as pessoas acham desse tipo de alimentação lá em Los Angeles. Certo, eu acho que eu tenho muita sorte em viver em Los Angeles por causa disso mesmo, porque a gente não sente falta de variedade em restaurante. Todos os fins de semana a gente vai experimentar um novo restaurante vegano que está abrindo ou que lançou um produto no restaurante que é vegano ou particularmente vegano. A gente vai em restaurante agora e a gente está descobrindo que tá cheio de lugares que tem uma parte do menu do cardápio que é vegano. Então, é uma coisa muito legal. Tu acha croissant vegano nos restaurantes, tu acha assim vários tipos de pizza, queijo, é muito interessante. E também as pessoas lá em Los Angeles, como eles estão pensando mais na frente do resto do mundo nesse aspecto, ninguém te olha como diferente, eles acham interessante, eles perguntam o porquê que tu trocou, eles ficam querendo fazer a mesma coisa. Então, uma coisa comum que está crescendo, mais e mais a gente vê mais restaurante, mais amigos nossos que sejam vegano todo o tempo, ou começando a ter uma vida mais de comida saudável. Isso. Então não tem um problema em relação a isso. Não, e é muito interessante. A gente vai para ter um programa social com os amigos e tem vários lugares que a gente vai, a gente achando, não vai ter muito para nós comer. É um bar de olhar futebol americano, ou é um lugar de jogar snooker, essas coisas, e tem todo um cardápio vegano, assim, exclusivo, adaptado. Tem um menu, o cardápio normal, e daí tem um vegano. Tem mais e mais desse lugar que a gente se surpreende e acha, assim, muito legal, é muito interessante. Então vai aí uma dica, né, para os restaurantes brasileiros, para vocês também fazerem e adaptarem os cardápios do restaurante para aceitar as pessoas veganas, porque elas também gostam de se socializar enfim, de ser saudável, né? É muito bom isso. E eu acho que tu pode trazer um grande grupo que não ia achar o teu restaurante, que vai ir agora, porque tá muitas pessoas agora pesquisando no Google qual é o restaurante vegano. Então, se eles acham essas palavras no cardápio, que tu forma assim um lado do menu que tu já bota as coisas que são vegano, o arroz, o feijão, a salada que não tem queijo, ou tu faz uma salada que só tira o queijo, tira o ovo, essas coisas, que daí tu vai atrair muita gente para ir nesses lugares. Sim, porque é muito mais fácil fazer um alimento vegano e depois adaptar o animal, certo, adicionar o animal, do que o contrário, né? É verdade. Não dá para tirar o animal de certos alimentos, mas dá para adicionar se o alimento for vegano. Então a base, isso é muito importante também para os restaurantes, a base da comida nos restaurantes deveria começar por ser vegana. E daí quem quiser adiciona uma coisa ou outra. É isso aí, pessoal, compartilhando com vocês a minha família, e eu vou fazer uma série de outros programas onde eu vou trazendo assim os meus familiares para vocês verem como que foi essa mudança, que não foi uma coisa fácil, mas aconteceu e teve benefícios para a saúde de todos nós. E começamos hoje com o Tobias, então muito obrigada. Muito obrigada. E vamos continuando com o programa, nos vemos daqui a pouco. Fique aí. Vamos então preparar as receitas de hoje?
Para fazer os hambúrgueres veganos, eu vou usar feijão e arroz porque é uma combinação bem apropriada. Coloque o feijão cozido e drenado, a aveia e as sementes de chia que ficaram de molho na água morna no processador até formar uma pasta cremosa. Adicione esta pasta ao arroz, misture, adicione as cebolas finamente picadas, a massa de tomate e o alho picadinho, o molho de soja, a fumaça líquida e os demais temperos. Continue misturando até poder formar porções em forma de hambúrguer do tamanho do pão que você vai usar. Coloque num prato e reserve. Enquanto isso, vamos fazer o molho Big Mac. Coloque no liquidificador o abacate, o molho francês, que eu fiz em casa, a mostarda, o suco de limão e demais ingredientes, até formar um creme tipo maionese. Quando a mistura estiver bem cremosa, adicione a cebola branca finamente picada, o pepino na conserva picado bem miudinho e misture com uma colher. Veja como ficou super parecido com o que você encontra nos hambúrgueres. Vou começar a fritar os hambúrgueres, que também podem ser feitos na grelha de uma churrasqueira. Se você preferir, coloque num prato e vamos para a montagem. Corte os pãezinhos ao meio, passe o molho vegano em cada parte, adicione o alface fatiado, o queijo vegano fatiado, o hambúrguer de feijão e arroz, a cebola picadinha, o pepino cortado em fatias e cubra com a parte superior do pãozinho. Veja que delícia que ficou os hambúrgueres. Olha só, gente, que maravilha. Agora eu vou fazer os nuggets. E para isso eu comprei um frango vegano congelado já pronto. É muito fácil. Basta abrir o pacote. Depois levamos ao forno para grelhar uns 15 minutos. Enquanto isso, prepare o molho temperado para os nuggets. Coloque o tofu, o suco de limão, o azeite no liquidificador. Só uns segundinhos e já vira uma consistência de maionese. Adicione a mostarda, o néctar de agave, a raiz forte em conserva, a massa de tomate e o açafrão. Processe novamente. Mais uns segundinhos. E pronto, fica super delicioso para usar com os nuggets. Agora, gente, é só molhar, passar o molho e... super gostoso! Finalmente, eu vou preparar os brigadeiros ou as trufas caramelizadas, que precisam apenas de 4 ingredientes. Começamos por colocar as tâmaras secas no liquidificador até formar uma pasta. Juntamos as sementes de girassol e continuamos a processar até combinar os 2 ingredientes e formar uma pasta grudenta. Aí eu uso 2 colheres para fazer montinhos individuais, que eu estou colocando num prato para levar ao congelador até que eles fiquem bem durinhos. Enquanto o recheio das trufas congela, vou preparar a cobertura, colocando em banho-maria a barra de chocolate e o óleo de coco. Quando a cobertura ficar líquida, retiro as trufas do congelador e mergulho elas rapidamente na cobertura e coloco novamente num prato que vai ao congelador. E agora a gente vai provar essas trufas deliciosas. Olha só que maravilha!
Maravilhoso, gente. Vocês não imaginam que delícia que é. Aproveitem.